Queridos, a palavra de Deus diz em Romanos, eu estou sintetizando só o versículo 5, peço a Natanael que coloque esse texto, que fala sobre a esperança e o amor de Deus derramado em nossos corações. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Agora que eu estou vendo que tem uma tela ali, graças a Deus. Muito bem. Então, amados, dá para ler daqui, graças a Deus. Queridos, Deus é tão bom que Ele derrama do seu amor em nós por um agente que também é Deus, mas que tem um ministério terreno depois que Jesus subiu, que é o Espírito Santo. E Ele é tão bom que Ele oferece para aqueles que não podem receber o amor de Deus em seu coração, porque Jesus disse que do coração é que procedem muitas coisas ruins que contaminam o homem. Então, como essas coisas ruins são contaminantes, são contaminadoras, são substâncias malignas no coração do pecador, ele oferece o arrependimento. João Batista iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Esta palavra impactante reuniu multidões no deserto. E quando Jesus começou o seu ministério, ele também disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sem arrependimento, não há, portanto, o enchimento do amor de Deus no coração. E as pessoas hoje vivem como antigamente, tendo uma esperança. E a esperança nem sempre está focada na pessoa certa. A criança espera pelo pai. Os jovens esperam se casar. O desempregado espera um emprego, uma oportunidade. Quem estuda quer ser aprovado, quer crescer na vida. Todos nós temos expectativas, mas muitos de nós têm uma esperança. Eu tenho uma esperança que não morre. Até um ditado que diz: a esperança é a última que morre. Então vamos esperar, porque a esperança é a última que morre. E a palavra de Deus diz que a esperança, ora, a esperança por causa do contexto que ele vem falando de fé. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Porque por causa do amor de Deus, no meu coração, no seu coração, as coisas boas se tornam possíveis, a esperança não morre. E a glória de Deus, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, certamente Marta estava desesperada e ele percebendo, disse: Marta, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Era necessário que ela tivesse essa esperança do que Jesus ia fazer. Jesus fez no passado, faz e fará sempre, porque Ele é todo-poderoso. Em Mateus, nós vemos que Jesus disse: todo o poder o Pai me deu. Há uma versão que diz assim: toda autoridade me foi dada. Autoridade e poder são palavras correlatas, mas não são a mesma coisa. E é possível que na versão toda a autoridade foi para dizer assim, não foi todo o poder, porque senão o Pai ficava sem algum poder. Não. Jesus é Deus, embora Filipenses 2,6 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus ou agir igual a Deus na terra, agiu como homem, e do modo como Jesus agiu, ele disse em João 14:12, que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fez, mas com o amor dele no nosso coração.
Esse amor não pode estar fora do nosso coração. Não há chance para nós. Então, nós que somos cristãos, não podemos nos comportar como o pessoal do mundo. Porque o pessoal do mundo pratica as obras da carne. Só o arrependimento poderá fazer com que eles esvaziem os seus corações das obras da carne, dos pensamentos malignos, da contenda, da porfia, da teimosia, do falar mal dos outros, de querer o mal dos outros, de ter sede de vingança, de ambição, de cupidez, de avareza, porque o amor de Deus, ele nos constrange, e este amor de Deus em nosso coração nos leva a ter um pensamento, um coração diferenciado. Jesus não falou assim, que o Paulo não falou que o amor derramado em nossos corações, nós vamos estar isentos de problemas. Nós não vamos sofrer, porque o amor está em nosso coração. O amor de Deus é poder de Deus mesmo. E João fala assim, que o amor lança fora todo medo. Então, o fato de eu não ter medo e ter confiança e ter essa esperança, não quer dizer que eu não vou ter problema. Jesus não isentou isso de nós. Mas eu vou me comportar diante das adversidades com esse amor de Deus. Alguém vai dizer que eu sou tolo. Alguém pode dizer que eu sou tolerante demais. Você é mole, não é assim também não. Você tem seus direitos. Mas é melhor ouvir a voz de Deus. Porque Jesus, no Sermão do Monte, o que ele diz no capítulo 5 do Sermão do Monte? Jesus não fala assim, bem-aventurados os que vencem, bem-aventurados os que respondem na cara. Não. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, o que ele vai dizer é que é bem-aventurados os humildes. Bem diferente do mundo. O mundo quer competição. O mundo quer vitória, quer levar vantagem. Mas Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Não são os violentos. Eles herdarão a terra, os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque ele pratica a justiça. O amor de Deus leva ele a praticar a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Temos que ter misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, nós somos tentados, irmãos, e precisamos ter piedade de quem também é tentado. Precisamos amar tanto a igreja de Cristo Jesus e orar pelos irmãos de coração mesmo, porque sabemos que todos nós somos perseguidos por Satanás. Mas quem tem o amor de Deus no coração, tem um comportamento, tem uma conduta digna, educada, gentil, piedosa, para ter compaixão de quem sofre, de quem é tentado, para buscar retirá-lo do pecado, desviá-lo disso. E não falar mal dele. E não comentar, sabe quem caiu? Fulano. E está assim, já não é a primeira vez. Isso aí vai agradar a Satanás, mas não a Deus. Porque Jesus morreu por todos nós. Derramou seu sangue por nós. O que foi que Jesus fez com Zaqueu? Passou debaixo daquele sicômoro. Lá estava o baixinho querendo ver Jesus. Ele pensa que era ele que estava vendo, encontrando Jesus. Jesus certamente, na agenda dele, já estava, vou almoçar hoje na casa de Zaqueu. Jesus olhou para ali e disse, desce, Zaqueu. Isso é o nome dele. Que apraz-me hoje ficar na tua casa. E ele foi para a casa de Zaqueu. E o amor entrou na casa de Zaqueu. Quem sabe que os códigos de Zaqueu, quem sabe que o costume, os critérios, como o PCC, o Comando Vermelho, eu já entrei em muitas penitenciárias para estudar, eu fiz direito penitenciário, e também
porque algum filho de alguma irmã estava lá e algum pastor me pediu para ir lá e eu fui. E via o linguajar do bandido, é terrível. É endemoniado. Só pensa o mal. É essa a maneira deles falarem, de agirem. Eles não têm piedade. Lá tem quem matou a mãe. Agora, recentemente, um jovem desocupado, porque estava endividado, matou a mãe de 53 anos, porque seu coração estava cheio de coisas contaminadoras, estava sob o domínio de Satanás. Mas o amor de Deus é que nos liberta. O amor de Deus é quem muda o nosso pensamento. Faz você perdoar, faz você tolerar, faz você interceder, orar, reconhecer seus pecados, suas falhas, e não se achar que é o bom perante os demais. Porque Deus, Ele derrama do seu amor. É o amor de Deus, não é o amor humano. O amor humano, ele tem no Brasil 6 letras, que chama paixão. Segundo o pastor Larry, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, paixão só dura 2 anos. Daí que a prostituição e o adultério, eles se repetem. Porque a paixão se esvai, mas o amor não. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não busca a sua vantagem própria. Quem tem o amor de Deus no coração, ele quer servir os outros. Quem tem o amor de Deus no coração, porque Jesus diz, bem-aventurados os humildes, ele é dominado por esse amor. De tal maneira que ele não se preocupa se os outros não estão vendo que ele ama. Porque se ele está preocupado, isso não é o amor de Deus. Se ele está querendo recompensa, Jesus falou, se ele quer recompensa dos homens, vai ser isso que ele vai receber. O galardão dele vai ser os aplausos dos homens. Eu separei aqui 6 personagens bíblicos, 3 deles da velha aliança e 3 da nova aliança. Então, eles se chamam José, Moisés e Davi. José, a Bíblia, ela tem certos epítetos, né? Descreve alguns detalhes de algumas pessoas. Então, descreveu de Sara, mulher muito linda, né? Muita gente desejava saber como que era Sara, né? A Raquel, a Bíblia diz que ela era formosa. José diz que era um homem formoso, bonito. Além de homem formoso fisicamente, que a mulher de Potifar o desejou ardentemente, porque estava endemoniada. Então, ele também era inteligente, habilidoso, se vestia bem, alegre. O temperamento de José era aquela... José, mesmo preso, ele chegou para 2 servidores de Faraó e falou, por que o seu semblante hoje está triste? O cara está na cadeia, ele está lá na penitenciária, mas ele está lá tranquilo. Por que você está triste hoje? Aí eles disseram o motivo do sonho, e ele vai lá e ele revela. Ele revelou sonhos que colocava José numa certa supremacia em relação a seus irmãos. José foi o 12º filho de Faraó, contando com Diná, que foi a 7ª filha de Lia, o sétimo parto de Lia. Mas depois dele veio Benjamim. Então, Benjamim é o 12º dos homens e Diná é a única filha de Jacó. Então, ele era muito querido porque ele era filho da mulher amada de Jacó, filho de Raquel. E tinha também aquela presença. O filho que agrada muito o pai acaba olhando muito para ele também. Então, José era inteligente, nós sabemos que aos 17 foi vendido por inveja para seus irmãos, foi para o Egito, foi comprado por Potifar, se tornou lá mordomo de tanta inteligência. A inteligência do homem, Salomão diz que as mãos adestradas o fará trabalhar nos palácios. Será reconhecido. O amor de Deus no coração de uma pessoa deixa a pessoa inquieta, habilidosa, estudiosa, só acontece coisa boa. E não tem exceções. Como é que alguém tem o amor de Deus? Tem que estar na igreja, abraça todo mundo, beija beijado, canta louvores, levanta as mãos,
mas daqui a pouco está em algum outro ambiente e que se comporta bem diferente. O amor de Deus, a Bíblia diz que ele não se esvai, ele não termina. Ou tem ou não tem. Então, José, pois, sabemos que vendido, na verdade queriam matá-lo, né? Mas ele foi lá, o Judá intercedeu por ele. Quando ele assume o governo aos 30 anos, ainda passam 7 anos de abundância. E quando vem o período das vacas magras, né, que vem a fome do Egito, certamente com 37 anos, ou um pouco mais, é que vem lá seus irmãos, quando deu fome lá em Canaã. Ele os reconhece e usa de ardil para trazer o pai. Mas José, o que fez José? Abraçou seus irmãos, beijou-os, chorou, disse simplesmente: eu sou José. Seus irmãos com medo dele, mas o amor de Deus não levou José a se vingar dos seus irmãos. Outras famílias teriam matado. Um irmão matou 70 irmãos, filhos de Gideão, e outros 70 mataram outros reis também lá, e mesmo dentro de família, porque não tinha o amor de Deus. É impossível quem tem o amor de Deus no coração fazer maldade. O outro foi Moisés. Moisés murmuravam contra ele como se ele fosse o autor da libertação do povo do Egito. A liderança não era qualquer um que murmurava, era Coré, era a liderança que pegava no pé de Moisés. Mas o que fez Moisés quando Deus, demonstrando sua ira, falou: Moisés, deixa eu acabar com esse povo e eu faço de você uma nova nação, Moisés. Porque era de uma coisa boa que Moisés era, um homem cheio de amor. Mas o que é que Moisés falou? Ou você é grande, você é o maior, você é o novo Noé. Não. Moisés: não, senhor, não faça isso. O que é que eu vou dizer ao pessoal do Egito? Senhor, perdoa meu povo, ou risca o meu nome no livro da vida. Porque isso é amor, irmãos. O outro foi Davi. Davi era um homem que era um adorador, que a gente deveria imitá-lo. Inteligente, cheio do amor de Deus. Davi era inteligente porque era músico, sabia tocar, sabia escrever, sabia cantar. Davi sabia guerrear. Tudo que Davi fazia, fazia bem. Lá no capítulo 29 de 1 de Crônicas, Davi inventou instrumentos. Davi era rico, deu muito ouro para a casa do Senhor. Davi deu a sua vida para o Senhor. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus, homem cheio de amor. Estevão, um jovem diácono, meu colega Estevão. Esse Estevão, ele cheio de amor. A Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Ele falou, pregou, sem medo nenhum, chamando a atenção das autoridades, dizendo que eles eram assassinos e que mataram Jesus. O discurso de Estevão dura até hoje. É o sermão de duração mais longa, mais repetido, há quase 2000 anos, né? Estevão vem pregando no capítulo 7 de Atos. E acontece, o que aconteceu? Ele ia morrer apedrejado. Mas Paulo diz que viam o seu rosto como que é de anjo, cheio do amor de Deus. O que aconteceu com Estevão? Ele teve a visão do céu aberto e viu Jesus, à destra de Deus, que ficou em pé para receber o seu herói, por causa do amor de Deus, que estava no coração de Estevão. O outro, Paulo tinha o coração cheio de pensamentos assassínios, de vingança, um zelo pela casa de Deus, zelo que mata. É igual quem pratica o feminicídio, que ama tanto a mulher que numa onda de ciúme mata a esposa. Que amor que nada. Isso é engano de Satanás. Amor que fica com o dinheiro dos outros. Amor que mente para pai e para mãe. Não. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus tem que operar em nós uma mudança, uma transformação. E é possível ter o amor de Deus. Porque se não fosse possível, a Bíblia diria arrependimento, derramamento diante de Deus, oração, busca, jejum para os que podem fazer. Mas uma busca, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a esperança de ver um filho convertido,
e a esperança de ver uma justiça acontecendo, e a esperança de ver a nossa igreja crescendo, e a esperança de vencermos o mal, e a esperança de ver fulano livre do vício, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Paulo, o ex-assassino, ele tem um encontro com o amor. O amor tem luz, o amor tem poder, o amor tem uma voz irresistível que pronuncia seu nome, Saulo. Saulo é Saul, mas Deus mudou o nome dele, diz, ou Deus, ou o próprio Paulo, talvez porque ele tinha um ministério junto aos gregos, mudou para Paulo. Mas o que importa é que agora mudou tudo, como Agostinho. Aquele Agostinho, moça, morreu. Aqui é outra nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ninguém falou tanto de amor como o monumento de 1 Coríntios 13, que Paulo. Ninguém amou tanto quanto Paulo. Amava as igrejas, os seus discípulos. Paulo era um exemplo, era uma réplica de Cristo no amor. Que maravilha! Quantas coisas Paulo fez. Então nós temos aqui a certeza, irmãos, que Deus é amor. Aquele que não ama, diz João, em 1 de João 4,8, não conhece a Deus. Olha só. Porque Deus é amor. Então, se sou filho do amor, eu tenho que ter o mesmo DNA do amor. Como é bom a gente ver o amor em nós, o amor de Deus. Não é o nosso que nós podemos orgulhar desse amor, mas o amor de Deus em nós, curando pessoas, esse amor de Deus em nós, mudando pessoas que a gente ora todos os dias, pessoas fazendo declaração para a gente, coisa boa, como Deus é bom, como Deus é verdadeiramente amor. É esse amor dele que faz o milagre. A autoridade do crente em Jesus. Eu queria fazer agora uma leitura responsiva para movimentar os meus amados irmãos. Em 1 de João 3, vamos ler de 11 até o fim do capítulo, ok? Então eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Então, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Meu Deus, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo
e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem escreveu? O Espírito Santo é que inspira o homem a escrever. Mas esse discípulo de Jesus se chamava João. E esse João, ele tinha um quê do amor. É ele que dizia que Jesus, ele era o discípulo amado. Ninguém perde, irmão. Ninguém perde por amar. Ninguém perde por amar muito. Filhos, eu já dei esse testemunho aqui, e não é demais falar. Eu tenho um filho, 2 filhas e um filho, e eu queria, seguindo o curso do mundo, né? Felizmente, a gente vê muitas queridas irmãs assim, deixando para ter neném depois dos 30 anos, e querendo primeiro para a faculdade, depois um após, depois, principalmente quem faz medicina. E quando, não sei saber se o plano de Deus é isso, mas quem sou eu? Não estou exortando, não. Mas eu também era assim, com relação ao homem, você tem que estudar. Meu. Eu trabalhava na Petrobras, então podia pagar os estudos dele, queria que ele fosse para a universidade, queria que ele fosse um doutor rapidamente, mas não era esse o plano dele. E aos 18 anos ele dizia que a universidade não tinha o curso que ele queria, e não tinha mesmo. Eu não sabia. Ele lia aquele livro de Oracle, tal, já lia inglês, tudo, e eu achava que ele estava errado, mas eu vi que estava perdendo o meu filho aos 18 anos, porque a minha companhia já não era tão agradável para ele. Ele preferia outras companhias. Então eu decidi, não vou perder meu filho. Eu vou amá-lo intensamente e vou apoiá-lo como ele é. Eu vou aceitá-lo como ele é. E ele percebeu que eu mudei muito. E aí já estava aos abraços, ele saiu de casa somente aos 25 anos para se casar. Graças a Deus, sempre foi um filho obediente. E o que eu queria que ele fosse, ele hoje é. Mas no tempo dele, como ele quis. Como é bom você entender o que é que o Espírito Santo está falando a gente. Ninguém perde, ninguém tem prejuízo por amar. Agora, há pessoas que elas dificultam. A gente quer amar, porque a gente confunde o que quer amar, pensa que o amar é assim, eu amo e ele me ama. Jesus falou, não é assim não. Se você amar só o que vos ama, os gentios fazem o mesmo. Jesus, nada disso. Você vai amar, mas não espere nada não. Ame. O amor é doar, é como aquela árvore de fruto muito bom. Excelente fruto. Mas ele é bom na boca do justo e é bom na boca do injusto. É bom na boca de quem faz o bem e de quem faz o mal. Ele não vai mudar. Então, você tem que amar. É uma via de uma mão. Se for dupla, melhor ainda, mas você vai amar. E muitos casamentos não se acabariam se tivessem os dois essa predisposição, fossem predeterminados a amar. E eu creio que não há prejuízo para quem decide somente amar. Hipócrates é o pai da medicina. Hipócrates tinha uma teoria, que na época ele chamava de científica, dos 4 temperamentos. E depois Galeno veio e botou o 5º, né, temperamento. Então, são mecólico, colérico, fleumático e sanguíneo. São temperamentos que diferenciam as pessoas. E alguns até dizem que Hipócrates falava que a bile amarela é o colérico, a bile preta é o melancólico, né? E tem a fleuma lá do fleumático, e tem lá o sangue, que é do sanguíneo. Então, esses 4 temperamentos são os mais conhecidos, e a psicologia usa esses termos até hoje. Então, nós vamos encontrar pessoas que manifestam os 4 num só dia, uma mesma pessoa. E tem pessoas que têm uma predominância para a tristeza, para a depressão. Você sabia que eu, há uns 16 anos, eu ia me agachar, gemia, eu estava na cama, gemia, eu qualquer coisa assim. E depois eu decidi, há 16 anos, não, eu estou errado, por que eu estou gemendo? E disse isso para a Beth, quem quiser perguntar para ela. Não vou gemer, não, me agachar sem me gemer. Comecei a não dar tanta moleza para o meu corpo. E parou o hábito de gemer. Eu sou silencioso para dormir, para me acordar. Eu posso falar muito, mas gemer não.
Entendeu? Gemer não. Então, é questão dessa... Agora, existe o quê? O amor. Existem comportamentos, além do temperamento, por exemplo, o temperamento sanguíneo é uma pessoa alegre, tipo Pedro, né? Alegre, né? É extrovertido, tem iniciativa, aquele aluno na classe, professor, quer falar primeiro, mas, às vezes, tudo demais é veneno, se pode cair na chocarrice. Eu mesmo já caí nessa coisa, e chocarrice é aquela, não chega a ser zombaria, mas é aquela piada constante, sempre tá aquela alegria, e nem todo mundo gosta disso, porque a pessoa está triste, a pessoa está enfrentando o problema, principalmente na igreja. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A nossa alegria tem que ser manifestada através do amor, a nossa tristeza através do amor, o nosso trabalho através do amor. Sempre nós temos que estar ligado com Deus, com esse Espírito Santo, bendito, porque se porventura, meu Deus, como Davi dizia, vê se há em mim algum caminho mau. Porque é possível que haja por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nos leva a cair nas iscas de Satanás, nas ciladas do inimigo. E o inimigo vem, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, assim que me converti, glória a Deus, porque meu pai era viciado em jogo, assim que eu me converti, eu nunca quis saber de jogo. Eu jamais jogaria uma bete, jamais. Por quê? Porque exercitei-me para a glória de Deus, por causa do amor de Deus na minha vida, a não aceitar vantagem fácil, a não aceitar o que não é meu. Sou advogado há 36 anos e, graças a Deus, eu não sou rico, porque na minha carteira tem muitos trabalhos gratuitos e eu não quero nada. Vai fazer júri, até que eu poderia fazer. E ganhar muito dinheiro para defender, sabe? De maneira nenhuma. Então você não é advogado de verdade? Eu acho que não. Eu sou advogado mais do amor. E tem vaga para mim no cível, no inventário, sem precisar eu estar lidando com bandido. Só se for um bandido arrependido, aí eu vou até na penitenciária e entro com o processo para soltá-lo. Se for um bandido arrependido, um irmão em Cristo, uma nova criatura. Mas, queridos, queria encerrar aqui agradecendo a Deus, pastor Paulo, meu querido pastor, pela oportunidade que deu para estar aqui à frente, com responsabilidade, eu vim. Mas quero dizer aos irmãos, peço aos irmãos que fiquem em pé nesse instante, para que nós façamos uma reflexão seguida de uma oração. Se a oração que eu fizer for a sua, amém? For a sua, então glória a Deus. Ouvimos falar do amor. Nós temos hoje que esse amor é derramado no coração. Você sabe, meus irmãos, que muita gente diz que é crente. Assina embaixo, eu sou crente. Mas eu estive em fóruns, estive em muitos lugares, que a pessoa diz assim, diz que é crente. Quando eu me identifico que eu sou evangélico, aquela lá diz que é crente, aquele juiz diz que é crente. Isso é triste. Então, cuidado. As marcas de Cristo, Paulo diz, tem que estar em nós. Esse amor está lá em Coríntios, eu ia ler, mas não preciso, os irmãos sabem. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se porta com indecência. É isso? O amor não... o mundo faz, mas eu não sou do mundo. A Bíblia, nós lemos aqui que o mundo nos odeia. Crente não pode odiar. Não pode. Se crê no Senhor Jesus Cristo, se é filho de Deus, se já pensou alguém equivocadamente, irmão, pensar que é trigo e é joio e vai para o inferno, é hora de se arrepender. É hora de encher o coração de amor, tirar a indecência dos olhos, dos ouvidos, da conduta. Não é porque é melhor do que os outros, irmãos. É porque nós já ouvimos bastante. Jesus disse, a quem muito dá, será exigido mais. Então vou orar. Pai, coloco-me em primeiro lugar para te pedir perdão pelos meus pecados. Pedir tua misericórdia sobre a minha família, sobre meus filhos. Peço misericórdia para cada um, meu Pai, com quem eu falo, com quem me relaciono. Se alguém eu não
Não demonstrei Cristo em mim. Perdoa, Senhor. Ensina-me pelo Teu Espírito Santo a me arrepender. Enche o meu coração do Teu amor bendito. José sofreu, Moisés sofreu, Davi sofreu, Jesus sofreu, Estevão sofreu, Paulo sofreu, mas eles não deixaram de amar. Queremos amar a Ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus oramos. Amém.